meus amores, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou na paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus, né? Meus queridos, eu quero convidar você para você, nesse exato momento, fazer uma oração junto comigo, para a gente começar a entrar na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Oremos. Pai amado, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia com vida. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pela saúde, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor dá a cada dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu quero também só te pedir uma bênção especial, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajuda, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa tarde maravilhosa, eu quero trazer aqui para vocês um estudo muito importante, um assunto que nós vivemos hoje em dia, no nosso cotidiano, né, da nossa vida. A gente passa muito por isso, né? Hoje nós vamos falar, meus queridos amados irmãos, um assunto muito importante, né? Muito importante mesmo. Esse assunto é muito importante, tá, meus queridos? Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, né? Principalmente eu aqui, eu não... Pra mim a primeira vez, sabe, meus queridos irmãos? A primeira vez que eu vou estar falando desse assunto, né? Eu nunca falei desse assunto, nunca gravei um vídeo falando sobre esse assunto, mas é a primeira vez na minha vida que eu vou estar entrando nesse assunto, falando com vocês sobre esse assunto. E eu peço a Deus que Ele me ajude, me dê sabedoria para que eu possa passar para vocês e para mim também, né? Irmão, eu quero falar aqui a respeito sobre a incredulidade, o que é a incredulidade. O que é a incredulidade na Bíblia, o que é que a Bíblia fala pra gente sobre a incredulidade, né? Esse assunto, irmão, eu nunca falei na minha vida, esse assunto não é meu foco, né? Eu gosto de falar de outros temas da Bíblia, né? Para mim, esse assunto sobre a incredulidade, para mim é difícil, sabe? Quem gosta mais de falar a respeito desse assunto é meu esposo. Eu digo para mim assim que ele tem mais capacidade, né, de falar a respeito desse assunto. Ele também faz vídeo, ele grava vídeo falando desse assunto e vários outros assuntos da Bíblia, né, meus irmãos? Mas o principal, assim, que ele pega mais para falar a respeito desse assunto é sobre a incredulidade. Por quê? Porque ele vive, né, no dia a dia dele, né, com pessoas assim, principalmente da família dele, né? Uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não acredita nem na vida que Deus deu a ele. Essas pessoas não acreditam, né? É uma pessoa ingrata, uma pessoa mal agradecida, né? Uma pessoa que não crê, não acredita em Deus, né? Então, assim, eu admiro muito, né? O meu esposo, graças a Deus, Deus capacita ele, para ele no dia a dia da vida dele, ele está por dentro do assunto, ele estuda a Bíblia, ele pesquisa, né? E realmente, irmã, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar nos preparando todos os dias da nossa vida, porque muitas vezes você enfrenta, né, cada coisa na sua vida, você menos espera, principalmente com pessoas incrédulas, né? Se você não tiver cuidado na sua vida, você pode até se prejudicar com as incredulidades das outras pessoas, né? Isso pode afetar a sua fé em Deus, você pode afetar a sua vida, o amor que você tem a Deus, né? Pode afetar. Se eu e você não tiver cuidado, você pode cair também na incredulidade dessas pessoas, né? A gente tem que estar sempre na graça, na misericórdia, na presença de Deus, nos preparando. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente temos que estudar a palavra de Deus, procurar buscar a Deus, sabedoria, força, fazer a vontade de Deus, fazer o melhor para Deus, e com certeza você vai saber fazer o melhor também em outras coisas. Amém? Então nós vamos falar aqui o que é a incredulidade na Bíblia. Repetindo aqui para vocês, eu não sou muito boa nesse assunto, né?
Meu esposo é quem grava vídeo falando a respeito desse assunto, né? E eu gosto de assistir ele falando a respeito desse assunto, ele explicando, né? E eu vendo o vídeo dele, estudando o vídeo dele, analisando o vídeo dele, os assuntos, ele falando. Então eu resolvi hoje falar um pouco desse assunto, né? Então, meus queridos amados irmãos, você abre a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6, né? Meus queridos, aqui diz o seguinte, a palavra de Deus, olha. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus aqui, meus queridos, é bem clara para mim e para você. Que se eu e você não tiver fé, se eu e você não colocar fé em ação, você não acredita, você não crê que Deus existe. Para a gente chegar perto de Deus, para a gente buscar a Deus, é preciso a gente colocar nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem as obras também é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, a Bíblia mostra que a incredulidade é um empecilho para a salvação e para ver os milagres de Deus em nossas vidas. A incredulidade, meus amados irmãos, ela nos atrapalha. A incredulidade, meus irmãos, ela cega você e a mim. Ela impede de você, que é um incrédulo, uma incrédula, que não acredita em Deus, impede de você crer no milagre de Deus. Certo? Como é que você quer que Deus faça obra na sua vida, milagre na sua vida, se você é um incrédulo, uma incrédula? Não tem como, porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem obra é possível agradar a Deus. Então, meus queridos, a incredulidade é falta de fé ou a recusa em crer. A incredulidade é a falta de fé na vida do ser humano que é incrédulo. Entendeu? A incredulidade é falta de fé ou a recusa em crer. A fé, meus queridos, é essencial para a salvação. Olha, a palavra de Deus diz que Deus morreu, que Deus deu seu Filho unigênito por todos nós. O Filho de Deus morreu naquela cruz do Calvário, deu a vida dele por mim e por você. Mas a incredulidade está impedindo, cegando você de enxergar o que Deus fez na sua vida. Deu o Filho dele por mim e por você. Como você vai crer? Como você vai ter fé? Como você vai acreditar que Deus deu seu Filho único para morrer por você na cruz do Calvário? Para hoje você ter a salvação. Por quê? Porque você está na incredulidade. Você não abandona a incredulidade. Tá certo? Meus queridos, a Bíblia diz também que é preciso ter fé para agradar a Deus. Como a gente acabou de ler aqui em Hebreus 11, verso 6. A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus. Não tem outra saída, não. Tá certo? O único caminho que a gente tem de receber a salvação é por Jesus. Não é por ninguém, não. Então você precisa abandonar a sua incredulidade, porque se você continuar do mesmo jeito, você vai acabar se perdendo. Você não vai nem para trás, nem para frente, nem do lado, nem de trás. Você não vai para canto nenhum, porque você só fica vivendo na incredulidade. Você só acredita na incredulidade. Mas as coisas de Deus você não enxerga nem um palmo do seu nariz. Imagina uma pessoa incrédula, meu querido irmão. Ela não enxerga a Bíblia ao palmo do nariz dela, na frente do nariz dela. Se ela pega a Bíblia, uma pessoa incrédula, se ela pega a Bíblia para ler,
ela não vai acreditar no que está na Bíblia. Para ela é difícil, é dificuldade. Por quê? Porque a incredulidade está cegando ela. Certo? A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nunca se esqueça isso. Meus queridos, a pessoa que não crê, né? A pessoa que não crê que Jesus morreu por seus pecados, não o vai receber em seu coração, nem vai ser salva. Por quê? Por causa da incredulidade. Você está prestando atenção num assunto que está sendo aqui passado, meus queridos? E olhe lá que eu não sei desse assunto, né? Através do estudo da palavra de Deus, eu também estudei, também pesquisei, eu estou passando aqui para você. Primeiro, para mim passar, eu primeiro procuro estudar a palavra de Deus. Eu primeiro procuro pesquisar as coisas para eu estar aqui passando para vocês. É sério isso, meus amados. Tá certo. É sério isso. Se uma pessoa vive na sua incredulidade, ela não acredita que Deus deu seu filho Jesus para morrer numa cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Ela não vai receber em seu coração, nem vai ser salva. Por quê? Por causa da incredulidade. Isso é perigoso, meus queridos amados irmãos, é perigoso. A incredulidade em relação a Jesus impede de alcançar a salvação. É por isso, meus amados queridos irmãos, tem tantas pessoas que estão impedidas de alcançar a salvação por causa da incredulidade dela. Porque ela dá mais lugar ao inimigo. Sabe quem é que gosta disso, meus queridos amados? Quando você vive desse jeito, é o inimigo. O inimigo, ele gosta, ele aplaude, tá certo? Ele faz festa, achando bom quando você vive na incredulidade, porque ele quer isso, ele quer que você não creia em Deus, ele quer que você não acredite na palavra de Deus, ele não quer que você acredite que a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida, mudar a sua vida, ele não quer isso não. Aí você fica aí na sua incredulidade, dando lugar ao diabo. Ele quer te derrotar, ele quer te destruir, ele te odeia. Jesus não, Jesus te ama. Jesus quer que você creia nele, que você confie nele, que você tenha fé nele. A fé, se você não tem fé, é impossível você agradar a Deus. Como é que você vai crer no Deus? Se você não acredita, você não tem fé. Meus queridos, é muito importante, né? O que fala aqui, o que a gente acabou de ler aqui no livro de Hebreus 11, verso 6, é muito sério, tá certo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente acabou de ler essa passagem, essa mensagem em Hebreus 11, 6. Meus queridos, eu quero dizer aqui o seguinte: tem um perigo, é muito perigoso a incredulidade. O tipo de incredulidade que é mais perigoso é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Olha o perigo. Uma pessoa que é incrédula, ela está correndo risco de aceitar a verdade. Uma pessoa incrédula, meus queridos amados irmãos, uma pessoa incrédula, ela não vai aceitar a verdade da Bíblia. Ela não vai aceitar, não. É mais fácil ela aceitar o que o pastor prega fora da Bíblia, aceitar meias verdades, aceitar mentira. Imagina só uma pessoa incrédula. Uma pessoa incrédula, ela vai dar mais ouvido às mentiras do diabo, que o diabo usa muitas pessoas. O diabo, ele usa muitas pessoas para desviar você da verdade de Deus, para você não crer, não aceitar a verdade de Deus. Deus se revela em muitas formas diferentes, que podem ser claramente vistas. Olha aí.
No entanto, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. E é verdade. Quando isso acontece, as pessoas fecham seus corações para a verdade, preferindo crer em mentiras. Olha aí o que eu acabei de dizer. Preferindo crer em mentiras. Tá certo? Uma pessoa, ela prefere crer em mentiras. Tá certo? A pessoa vai lá, bota um vídeo no celular de um pastor, falando o que ele quer, né? De pastor que não aceita a verdade de Deus como ela é. Tá certo? A pessoa diz, não precisa mais guardar o sábado não. O cara vai lá e acredita. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que guardar o sábado, viver o mandamento de Deus. De pastor que diz jeito de pastor, para qualquer pessoa diz, não é preciso mais obedecer o mandamento de Deus, não. Uma pessoa incrédula, ela vai acreditar, porque ela prefere acreditar nas mentiras do diabo, das pessoas, do que ela pegar a Bíblia, estudar, analisar o que a Bíblia está falando a respeito. Meus queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, né? No livro de Romanos, vamos lá. No livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Tá? Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23. Tá certo, meus queridos? Capítulo 1 de Romanos, verso 21 a 23, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23. Olha o que diz aqui, meus amados. Olha aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você veja só o que é que a incredulidade leva ao ser humano a praticar, fazer isso. Essa é a incredulidade de quem não quer crer. Olha o perigo aí. Se uma pessoa vive na incredulidade dela, é porque ela quer viver assim, na incredulidade, pensando que quer, viver no jeito que quer. O que diz a ela, para ela tá bom demais, ela não se importa, não pega a Bíblia para estudar, não vai pesquisar, não vai correr atrás para saber a verdade. Para ela tudo feito, não tá nem aí, porque ela não crê, não quer crer, ela não aceita. Mas ainda existe esperança para o incrédulo, se ele abandonar a incredulidade. Existe esperança para essas pessoas? Sim, existe esperança para essas pessoas que é incrédula, né? Se ela abandonar a incredulidade, se ela voltarem para Jesus, elas vão receber o perdão e será salva. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Tem esperança para essas pessoas? Tem sim. Deus dá oportunidade para essas pessoas? Dá sim.
se essas pessoas se arrependerem do mau caminho dela, desses pensamentos de incredulidade, e elas voltarem para Deus, Deus vai perdoá-las e Deus vai salvá-las. E elas aceitarem a palavra de Deus como ela é. Agora, meus queridos, vem uma coisa. Você está pensando que só tem incrédulo aí fora, é? Não, tem incrédulo dentro da casa de Deus também, dentro da igreja, é isso mesmo. Incredulidade na vida cristã. Olha só. Outra forma de incredulidade é quando temos dificuldade em crer. Podemos até ser salvos e crer em Jesus, mas por vezes a incredulidade interfere em nossa vida espiritual. Temos dificuldades em largar a incredulidade da vida antiga. Olha, aqui nesse ponto já está falando na vida cristã. Meus queridos, a incredulidade, tem duas incredulidades. A primeira incredulidade é de pessoas que não creem que Deus existe, não aceita Deus, não aceita as verdades de Deus, não enxerga os milagres de Deus. E tem outra incredulidade, que somos nós mesmos, que muitas vezes a gente sabe a verdade de Deus, a gente conhece, sabe a verdade de Deus, mas muitas vezes a gente não pratica, a gente duvida, viu? E o que dá nisso aqui? A gente tem dificuldade de largar a incredulidade da vida antiga. Muitas vezes, meus queridos amados irmãos, nós estamos dentro da igreja e a gente tem a nossa incredulidade da nossa vida antiga. Muitas vezes a gente vive mais nossa vida antiga do que a nossa nova vida em Cristo Jesus. E isso acontece na minha vida, na sua vida. Tá certo? Essa incredulidade pode nos impedir, olha só, essa incredulidade pode nos impedir de ver muitos milagres. A falta de fé limitou a ação de Jesus em Nazaré durante seu ministério. Está lá em Mateus, meus queridos amados irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 58, tá? Vamos lá para Mateus, tá, meus queridos amados irmãos? Mateus, capítulo 13, meus amados irmãos. Mateus, capítulo 13. Lá, Mateus, já estou aqui em Mateus, capítulo 13, o versículo 58. Deixa eu achar aqui. Mateus 58, viu? Mateus 58, olha aqui, ó. E não fez ali muitas maravilhas, porque por causa da incredulidade deles. Sabemos na teoria que nada é impossível para Deus, mas em certas áreas de nossas vidas sentimos Deus não pode fazer nada. Precisamos tomar cuidado para que a incredulidade não estrague nossa vida espiritual. Meus queridos, por que aqui Jesus não fez ali muitas maravilhas? Por quê? Por causa da incredulidade deles, por causa da incredulidade do povo. Hoje não é diferente, não. Muitas vezes Deus não faz milagre na minha e na tua vida por nossa incredulidade da nossa vida antiga. Será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Você está colocando incredulidade no meio. Isso impede de você enxergar o milagre de Deus, enxergar o poder de Deus. Tá certo. A gente não pode viver assim, não. Tá certo. Não posso. Você está negando a fé em Deus. A incredulidade faz você negar a fé em Deus. Tá certo? Aí, meus queridos amados irmãos, eu quero chamar aqui a atenção sua e minha. Atenção.
Isso não significa que devemos crer em tudo que as pessoas nos dizem. Olha para aí, tenha cuidado, tá? Devemos analisar tudo cuidadosamente e procurar entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Meus queridos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, né? Diz assim: mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Meus queridos, nossa fé pode e deve ser bem fundamentada na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Meus queridos, para você lidar com a incredulidade e viver com mais fé em Jesus, você e eu pode fazer algumas coisas. Eu agora vou estar passando aqui, meus queridos, quais são essas coisas que eu e você temos que fazer. Primeiro, ler a Bíblia. A palavra de Deus tem poder para vencer a incredulidade. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Segundo, declarar a verdade, rejeitando todo pensamento mentiroso que promove a incredulidade. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Terceiro, orar, pedindo por mais fé. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz de Deus, tá? Lembrando aqui a vocês que esse não é o meu foco, irmão. É a primeira vez que eu estou passando esse assunto. Eu achei muito interessante, né? Lembrando aqui a vocês que quem passa mais sobre a respeito desse assunto é meu esposo, porque ele se dá muito com esse tipo de situação, principalmente da família dele, né? Ele se dá muito com esse tipo de situação, ele enfrenta esse tipo de situação, não é brincadeira, né? Então, ele também tem que estar por dentro da Bíblia, né? Por dentro dos assuntos da Bíblia, a respeito dos assuntos da Bíblia, né? Ele tem que vigiar também, ele tem que orar, buscar a Deus sabedoria, né? Para que ele possa passar a verdade para essas pessoas que são incrédulas, até dentro da igreja mesmo, né? Muitas pessoas incrédulas, não é verdade? Que tem uma dificuldade terrível de abandonar a incredulidade. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e é incrédula, não aceita totalmente a palavra de Deus, tá? Eu conheço pessoas assim, eu convivo com pessoas assim, tanto de fora como da minha família, tanto de dentro da igreja como fora da igreja, eu convivo com pessoas assim, tá entendendo? Então assim, a gente temos que estar sempre buscando a Deus, orando, pedindo a Deus misericórdia, para que Ele venha nos ajudar, né? A nos dar com esse tipo de situação. Porque, meus queridos, na verdade, eu e você, a gente não estamos preparados. A Bíblia diz que nós temos que nos preparar, não é verdade? Porque se eu e você tivesse já preparado, não precisava mais eu e você estudar a Bíblia, buscar a Deus, orar, se consagrar.